Shalom, povo abençoado. Como vocês estão? Eu estou bem. Espero que vocês também estejam. Hoje daremos continuidade à nossa jornada, o que não nos contaram. Mas o hebraico e a cultura judaica nos vão revelar o que não nos contaram sobre Pilatos. Acredito que ao término dessa aula você terá uma outra visão sobre o personagem Pilatos. Pois bem, vamos entender tudo isso olhando para Israel e para a sua cultura. Porque se estudarmos a Bíblia olhando para o nosso país e para a nossa cultura, não teremos clareza dos textos em sua originalidade. Por isso que o livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, Deus diz: "O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento." Entenda que o propósito, o desejo de Deus é que conheçamos para sermos abençoados em todas as áreas de nossa vida, pois a falta de conhecimento é o contrário dessa realidade. Vamos seguir entendendo o que não nos contaram sobre Pilatos. Os 4 evangelhos relatam que Pilatos foi o personagem que passou pela vida de Jesus em seus últimos dias de vida, com o poder de decisão. Pilatos era governador romano, procurador da Judéia, encarregado pelo Império Romano, pelo imperador Tibério, para cuidar da Judéia. Pilatos morava em Cesareia, na parte norte de Israel. Pilatos ia a Jerusalém necessariamente nas épocas de festa, e foi na festa de Páscoa que acontece o processo dos sacerdotes estarem contra Jesus. Entenda, mesmo residindo em Cesareia, no norte de Jerusalém, Pilatos estava em Jerusalém exatamente nos momentos específicos do povo judeu, como nas festas. Justo nessa Páscoa específica, no andamento dela, acontece o julgamento de Jesus e Pilatos torna-se uma pessoa de muita relevância nesse momento importantíssimo da vida de Jesus. Após a prisão, Jesus foi levado ao conselho judaico chamado Sinédrio. E do Sinédrio, Jesus é enviado a Pilatos, porque eles entendiam que Jesus era um rebelde contra Roma. Essa era a narrativa para crucificar, matar Jesus. E Pilatos, ao entrevistar Jesus, entende que Jesus vinha da Galileia e que Jesus era um galileu. E com esse entendimento de que Jesus era um galileu, Pilatos envia Jesus
aos cuidados de Herodes Agripa, cujo governador da Galileia, que também governava sobre a Pérea, e que estava também em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Sendo assim, Herodes interroga Jesus, só que Jesus não lhe responde nada, preferiu ficar em silêncio. Herodes resolve devolver Jesus a Pilatos. Na nossa visão ocidental, iremos entender que eles estavam jogando a responsabilidade de mão em mão para enrolar o caso. Só que na visão cultural de Israel, eles estavam exatamente cumprindo um protocolo da cultura judaica para que se cumprisse a palavra de Deus e seu plano traçado para Jesus e a humanidade. Levando 4 dias de dispersão, no decorrer dessa jornada, você irá entender melhor. Pois bem, Herodes resolve devolver Jesus novamente a Pilatos. Após Pilatos ouvir toda a acusação dos líderes contra Jesus, Pilatos entende que Jesus era inocente e Pilatos busca meios para libertar Jesus. Contudo, os líderes intercedem pela sua condenação. E em meio aos tumultos de acusações, Pilatos cede aos apelos da condenação. Até porque Pilatos devia a sua resposta ao Império Romano. E se, para os líderes, Jesus era uma ameaça para o Império Romano, Pilatos, tinha que tomar alguma decisão, uma providência. Sendo assim, Pilatos se viu encurralado e sente a obrigação de ceder àquelas pressões. Sendo assim, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 15 ao versículo 24. Espero que você observe direitinho essa passagem bíblica para entendermos melhor toda esta narrativa inserida nesse contexto. Vamos ler. Por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então, Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: a quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a este Jesus, que é chamado de Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono, no tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faças nada,
contra este homem inocente, pois hoje, em sonho, muitas coisas sofri por causa dele. Havia os chefes dos sacerdotes e os anciões influenciando a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então, o governador entregou à multidão o dilema dos dois homens. Quereis que eu vos deixe livre? Exatamente eles falaram: Barrabás. Pilatos ainda lhes questionou: se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucifica-o. Outra vez insta Pilatos: por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucifica-o! Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas, ao contrário, um princípio de tumulto já era visível. Ordenou que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. Poucas pessoas focam na conclusão do julgamento de Jesus, em que Pilatos lava as suas mãos. Você já tentou entender este ato de Pilatos ao lavar as mãos? Por falta de conhecimento na cultura judaica, já ouvi um líder de uma certa instituição explicando essa ação de Pilatos em lavar as mãos como um ato de hipocrisia, de fingimento. Só que a Bíblia não perde tempo em narrar um assunto fora da realidade, porque ela é a verdade de Deus. E na cultura judaica, o ato de lavar as mãos, ele estava passando uma mensagem muito direta para aquelas pessoas que estavam condenando Jesus. Certamente, nesse mesmo momento, ele estava na Fortaleza Antônia. E a Fortaleza Antônia era um local muitíssimo fortificado e certamente o povão não estavam lá, a não ser os soldados e a elite, provavelmente os fariseus e os sacerdotes. Sendo assim, Pilatos, ao lavar suas mãos, ele estava mandando uma mensagem exclusivamente para essa elite que estava com ele. A mensagem de que Jesus não era só o Messias, mas o Cordeiro de Deus. Para entendermos essa declaração, precisamos ver os pré-requisitos dados por Deus no livro de Vaikra, que é o livro de Levítico. Nesse livro, encontramos como se prepara o Cordeiro Pascual. Nesse livro de Levítico, narra que os sacerdotes iam até Belém
escolhiam um cordeiro para ser crucificado no templo, que hoje em Israel, esse lugar é onde está a cúpula dourada. Os sacerdotes, ao escolher um cordeiro, leva ao templo para uma inspeção com o objetivo de sacrificá-lo. Após uma minuciosa inspeção de 4 dias, era definido a perfeição do cordeiro, que o habilitava ao sacrifício. E essa pessoa específica para a inspeção do cordeiro precisava passar por um cerimonial que seria pegar o cordeiro sem defeito, colocar diante dele, pegar uma bacia com água e lavar as suas mãos sobre o cordeiro. Após esse cerimonial, entregar o cordeiro para o sacrifício pascual. Observando o livro de Levítico, já deu para entender o porquê Pilatos lavou as suas mãos diante de Jesus perante o povo? Entenda aqui que o Antigo Testamento está explicando o Novo Testamento. Vamos mais profundo no assunto. Observe que Mateus conhecia essa tradição ao relatar o julgamento de Jesus e, com muita precisão, ele narra o assunto. Observe que após esse minucioso e intenso processo que Jesus passa durante 4 dias de inspeção, Pilatos, o responsável por essa inspeção, daquele que seria escolhido para a crucificação, ele declara diante de todos que Jesus não tinha nenhuma falta, nenhuma imperfeição. E ainda dá ordem para que fizessem uma placa com a descrição da condenação de Jesus. E manda colocar sobre a cruz, revelando quem Jesus era. Jesus era Nazareno, o rei dos judeus. Muitos, por não conhecer a tradição judaica, ver esse ato de Pilatos de lavar as mãos e de pôr uma placa de identificação por causa da crucificação, vê esse ato como zombaria e desprezo por parte de Pilatos, quando na realidade é uma proclamação pública de que Jesus era o Cordeiro perfeito. Mesmo que Pilatos não tivesse nenhuma relação com a nação de Israel, porque ele era o governador romano, Pilatos foi o responsável para identificar publicamente para a nação de Israel quem era Jesus, o Cordeiro sem pecado, Rei dos judeus. Pilatos foi o mecanismo que Deus usou para cumprir o propósito divino. Mesmo Pilatos não tendo a mesma fé, não estava inserido
no contexto judaico, mas ele foi escolhido por Deus para ver o que os saduceus, os sacerdotes, não estavam vendo. Pilatos viu que Jesus era o Cordeiro sem pecado, o Rei dos judeus. Entenda que Deus usa pessoas improváveis, pessoas sem nenhuma relação com a nossa fé, sem nenhuma relação com a nossa história. Elas tornam-se instrumento de Deus para cumprir o seu propósito aqui na terra, na nossa vida. Pilatos não tinha nenhuma relação com a fé judaica, mas ele foi um instrumento que Deus usou para cumprir o plano divino na vida de Jesus. E por essa declaração, dessa atitude de Pilatos, nós temos acesso à salvação pela entrega, pela morte e ressurreição de Jesus. Espero que essa aula de hoje tenha mostrado os tesouros escondidos no hebraico e na tradição judaica, e que tenha tido clareza quanto à crença do conceito relacionado a Pilatos nesse importantíssimo momento da história de Jesus. Entenda que a morte de Jesus não era opcional, era plano divino para a redenção da humanidade. E esse plano não podia ser frustrado. E Pilatos foi a peça que faltava para cumprir esse propósito de salvação. Te aguardamos na próxima aula dessa jornada. O que não nos contaram sobre. Aguarde o que não te contaram sobre Jesus. Esteve mesmo 3 dias e 3 noites na sepultura? Aguarde mais uma pérola do hebraico com Luciene Fernandes. Curtam e se inscrevam no nosso canal. Shalom, shalom.